Boa tarde, turma. É, Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, como é o que está descrito na apostila de vocês, tá? Eu sou o professor Robert Van Leite, tá? Professor de matemática de vocês, e a gente vai estar dando início a esse conteúdo remotamente para vocês, tá? De início, vocês têm que se lembrar de que quando se fala em Teorema de Pitágoras, obrigatoriamente a gente tem que ter noção de que o Teorema de Pitágoras ele vai ser dado em um triângulo retângulo, tá? Mas professor, o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo ele vai ser definido em qualquer triângulo que possua o ângulo reto, tá? O ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus é considerado triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, ele possui três lados A, B e C, ok? O triângulo retângulo, quando a gente fala em Teorema de Pitágoras, ele também possui as nomenclaturas exatas para ele. O A vai ser minha hipotenusa, o B vai ser o meu cateto e o C também será considerado cateto. Atenção, tá? Quando nós falamos em hipotenusa, devemos ter ciência do seguinte: a hipotenusa sempre será o lado do triângulo de maior comprimento, tá ok? E também vocês vão conseguir identificar esse lado de maior comprimento por ele ser oposto ao ângulo reto, compreendido? Se a gente determina o maior lado como a hipotenusa, então o que sobra para os outros lados é serem catetos e catetos. Tá? O teorema de Pitágoras ele é bem simples. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, que para me determinar a hipotenusa, eu preciso também ter conhecimento dos catetos. Ou para me determinar um cateto, eu tenho que ter o valor de um cateto e da hipotenusa. Ok? O teorema de Pitágoras ele se resume em a ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a b ao quadrado, que é um dos meus catetos, mais c ao quadrado, que é outro cateto. Isso daqui que nós temos é o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras ele se resume em sendo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Como está na apostila de vocês, vocês podem perceber isso. A hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Professor, como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou resolver uma atividade com isso? Então nós temos aqui um exemplo. Eu tenho um triângulo retângulo, preste atenção que diferente dos outros exemplos que eu dei, o triângulo agora aqui está na parte superior, o ângulo reto está na parte superior do triângulo, ok? Determinei o ângulo reto, então o oposto dele, o oposto do ângulo reto só pode ser a minha hipotenusa. Então x nessa atividade, o x ele é igual a minha hipotenusa. Determinei minha hipotenusa. Então o que sobra para os outros lados, 6 centímetros e 8 centímetros, são serem catetos. Então,
6 centímetros e 8 centímetros. Ambos são catetos. Ok? O Teorema de Pitágoras me fala o seguinte: se eu quero determinar um dos lados do triângulo que eu desconheço, eu tenho que usar a fórmula de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que é a minha hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é minha hipotenusa? X. Então, x quadrado é igual. Meus catetos são 6 centímetros e 8 centímetros. Então, eu vou ter 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado continua sendo x ao quadrado. 6 ao quadrado, então tenho 36. Mais 8 ao quadrado, 64. Com isso, basta fazer a soma desses dois valores que eu encontrei os quadrados dos catetos. Então, x quadrado é igual a 36 mais 64, eu tenho 100. Agora eu tenho um impasse. X quadrado é igual a 100, mas eu quero determinar apenas o valor do x e não do x quadrado. Então, se eu tenho o x quadrado, o que eu posso fazer com esse valor elevado ao quadrado é passar ele para o outro lado da igualdade. Quando eu quero passar o quadrado para o outro lado da igualdade, eu vou lembrar de uma regrinha dos radicais. Então, eu vou ter x é igual, se era quadrado, vai para o outro lado da igualdade como uma raiz quadrada. Então, raiz de 100. Raiz de 100, então nós temos x é igual a 10. Perfeito? Então, o valor desse x ele é igual a 10. Como a unidade de medida do triângulo é dado em centímetros, então tenho 10 centímetros. Perfeito, turma? Então, com esse exemplo, eu acredito que vocês vão conseguir fazer essas atividades, tá? Elas não estão difíceis. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Podemos fazer um outro exemplo aqui. No caso, eu tenho um triângulo retângulo cujo o ângulo reto, eu posso determinar bem aqui o ângulo reto. Então, o oposto do meu ângulo reto só pode ser a minha hipotenusa. As dimensões desse triângulo: x 12 centímetros e 15 centímetros. Tá? Preste atenção que agora a gente tem um modelo diferenciado. Diferente do outro exercício, do outro exemplo, a nossa hipotenusa era o que a gente deveria determinar. Mas agora a gente tem que determinar
o valor de um dos catetos, que é o x. Para me poder determinar o valor de um dos catetos e sabendo que eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, então eu posso trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, relembrando, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado tem que ser a mini hipotenusa. A mini hipotenusa, o de maior lado, 15 centímetros. Então eu vou ter 15 ao quadrado. O b tem que ser um cateto. Então eu posso utilizar o b como sendo 12 centímetros. Então tenho 12 ao quadrado. E c também é mais um cateto. Mas o meu cateto nessa situação é um valor desconhecido. É o valor que eu quero encontrar, o valor que eu tenho que determinar. Então, o meu c ao quadrado vai ser x ao quadrado. 15 ao quadrado, eu vou ter 225. 12 ao quadrado, eu vou ter 144. Mais x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Agora preste atenção, eu não consigo trabalhar 144, que é um número conhecido, com x, que vai representar um número desconhecido. Eu tenho então uma expressão algébrica aqui. Eu não posso trabalhar número com letra, mas eu posso trabalhar número com número. E pelas regrinhas que a gente já sabe, eu posso passar esse 144 para o outro lado da igualdade. Como ele está somando aqui, ele é um 144 e positivo, já que não aparece aqui, mas ele é positivo, e a operação em seguida a ele é uma soma, então eu posso passar ele para o outro lado da igualdade como uma subtração. Então eu vou ter 225 menos 144, que é igual a x ao quadrado. 125 menos 144, eu vou ter 81. 81, que é igual a x ao quadrado. Apenas para organizar, eu posso passar o x para um lado e 81 para o outro. Então, apenas por organização, eu tenho que x quadrado é igual a 81. X quadrado igual a 81, eu quero determinar o valor do meu cateto, que é x. Então, eu tenho que concluir esse quadrado aqui. Se eu quero concluir o quadrado, eu tenho que passar ele para o outro lado da igualdade, como sendo um radical, uma raiz. Então, x é igual, quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, então raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81, então tenho x igual a 9. Perfeito? Então, o meu x é igual a 9. A unidade de medida é dada em centímetros, então tenho 9 centímetros. Perfeito, turma? Então, façam um exercício, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato direto no grupo ou no privado, como vocês quiserem. Então, fico no aguardo de vocês, ok? Até mais.